Estamos mais um JastiCast, né? E hoje não mais especial, né? Porque hoje eu tô com um super convidado aqui comigo, onde o JastiCast ele tem características, né, da gente tentar trazer profissionais de saúde aqui, trazer pessoas que ajudem a gente a ser melhores líderes, melhores empreendedores, melhores pessoas, né? E hoje eu tô com um campeão aqui na minha frente, porque pra mim, né, o esporte hoje, eu comecei, né, no esporte com 5 anos de idade e hoje eu entendo que muito do que eu sou vem lá, né, dos meus professores, né, um abraço, né, um beijo para os meus professores, que é Marcela, Tércia e Luciano, que tem muito do que eu sou hoje, da minha formação, vem lá de trás. Eu acho que o esporte vem me moldando, né, e me transforma em uma pessoa melhor, em uma líder melhor todos os dias. E ninguém melhor, né, do que para a gente poder falar sobre tudo isso que o esporte traz para a vida de uma pessoa, o desenvolvimento de uma criança, de um adulto, né, de um líder, de uma boa pessoa, do que o meu convidado, né? Eu tô aqui com o Wendel, com o mestre Wendel, que é faixa coral de jiu-jitsu, né, que é o cofundador da Nova União. E um super professor, porque eu até estava conversando com ele aqui, falando que os meus filhos, né, estão tendo o privilégio de poder ser treinado por você. Porque eu digo isso, um privilégio, porque a gente ter na nossa cidade um professor com seu nível, né, com a sua qualidade, é um privilégio. Eu acho que as crianças não têm nem... Eu acho que por conviver com faixa coral, né, com tanta experiência, talvez eles achem que encontra-se um faixa coral em qualquer lugar, né? E que é fácil. Então, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de você desempenhar o seu papel tão bem, de você poder oferecer isso para as crianças, né, de uma maneira geral, uma oportunidade dessas crianças poderem conviver com você. E não só crianças, eu vejo que quantos adultos chegam ali dentro e desenvolvem garra, força, perseverança, exatamente num esporte. E às vezes um esporte, né, por ser um esporte de luta, às vezes algumas pessoas têm um certo preconceito de achar que não, porque eu que vou botar meu filho ou eu vou estar ali para brigar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com disciplina, com vontade de vencer, com senso do coletivo, né? Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, para você ter parado um pouquinho para a gente poder bater esse papo, porque eu sei que sua vida é corrida, eu sei que você está sempre conversando com muitas pessoas, né, fazendo seminários, às vezes fora do Brasil também, levando jiu-jitsu para fora do Brasil, né, como um faixa coral que você é muito solicitado, disputado. E aí eu logo queria começar te perguntando, né, quantos faixas corais mais ou menos a gente tem no Brasil ou mais ou menos no mundo? São muitos. Como que é para a pessoa chegar a uma faixa coral? Como é que é essa trajetória? Então, primeiramente agradecer o convite seu aí para mim falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história. Então, o cara ser faixa coral, ele tem que ter mais de 51 anos e ele tem que ter 31 anos de faixa preta para ele se tornar um coral. E existe muito faixa coral no país, mas nem todos são legalizados, porque tem que ter o registro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, da IBJJF, e que são quando o cara consegue, desde a faixa branca, ele sendo cadastrados. Então, tem muitos faixas corais que estão na época de ser faixa coral, né? Cumpriram todos os requisitos, mas não são cadastrados. Então, para mim, a pessoa tem que ser cadastrada. E graças a Deus eu sou cadastrado em todas as confederações, todas as federações, tudo dentro do padrão, tenho o diploma de todas. Então eu me considero, Wendel Alexander, se você abrir o site da confederação, da IBJJF, o meu nome está lá. Então para mim, eu sou faixa coral registrada. Então graças a Deus eu fui abençoado com isso. Na época eu não queria muito, porque eu não sou flamenguista e a faixa é vermelho e preto. Então, assim, meu Deus, ainda tem que usar essa faixa vermelha e preta. Eu fui um pouco contra, mas faz parte. Aí já completei 5 anos na faixa coral. E para mim mudar de faixa falta mais 2 anos para me pegar vermelha e branca.
Também não gosto muito, que você vai envelhecendo cada vez mais, mas faz parte do processo. Mas é isso. Tem muitos graduados aí muito importantes, muitas pessoas renomadas que fizeram o jiu-jitsu caminhar de uma forma do jeito que está hoje. Muita gente diz que o jiu-jitsu era banal, que era muitas pessoas desordeiras que praticavam jiu-jitsu. Eu não via dessa forma. Eu acho que tem muitos professores que são muito bons, mas tem muitos professores que não dão valor àquilo. Qualquer área, né? Não dão valor àquilo. Então aí que vem o problema. Mas a informação dos corais, tem muitos professores que até hoje dão aula e são muito gabaritados para o que fazem. É, isso aí, parabéns. Eu acho que principalmente nessa geração, e eu vejo... Acontece muito isso, as pessoas elas vão desistindo das coisas no meio do caminho, né, Del? Então isso é um problema dessa geração, que eu não sei se isso é bom ou ruim, então enfim, é diferente e eu acho que sempre existiu, né? Então pelo caminho, muitas pessoas talvez devem ter ficado, né, por não concluir ou por não fazer como deve ser feito, como você falou, e fazendo da forma correta. Como você mais ou menos vê isso hoje, porque você é um professor de quantos alunos já passaram por você, né? Muitos, quantos faixa pretos você já formou, quantos campeões você já formou e quantos ficaram pelo caminho, né, Del, de repente não persistir, desistir daquilo que começa, porque imagina você, quantos anos você dedicou para você hoje estar aí nesse lugar, né? Então é difícil uma pessoa que tem uma trajetória de dedicação e de persistência, né? Porque eu acho que isso tá em falta hoje em dia, né? Persistência. Essa palavrinha eu acho que as pessoas estão deixando de lado. É uma palavra forte. Então, vou falar por mim, né? Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha 5 anos de idade, a minha tia Bartira, falecida, me levou pro jiu-jitsu. E ela tocava muito sobre isso, sobre a insistência, de você insistir numa coisa que ou você tem, ou você pode, ou você não pode. E naquela época, a nossa vida, né, era muito precária. O Brasil era muito pobre, eu achava, naquela época. Então a gente não tinha quase nada. Então ela me botou no jiu-jitsu, me levava pro jiu-jitsu e eu fui caminhando. E nisso, meu irmão, que era um faixa laranja muito bom, ele veio a falecer com 11 anos. E aquilo bateu no meu coração, não vou treinar mais, né? Não vou treinar mais, não quero mais. Aí minha tia de novo veio, não, você tem que continuar. Aí fui treinando, fui me graduando, fui aprimorando o jiu-jitsu. E dentro da sua pergunta em relação a isso, as pessoas elas ficam no esporte quando elas são vencedoras. Elas se entregam mais quando elas são vencedoras. Então, aí que vem a vontade das pessoas continuarem dentro do esporte, de dar prosseguimento. Quando elas têm um líder, né, que consegue botar na cabeça que não é só o título, é para o futuro. Então, hoje eu tenho aluno na minha academia que tem 60 anos, 65 anos, 50 e poucos anos. Então, para mim, o mais importante é a qualidade de vida que eles vão ter. E quando eu trabalho com minhas crianças, eu trabalho com esse pensamento do segmento para artes marciais para a vida, não só para medalha. Então, voltando à insistência da minha tia. Aí a minha tia adoeceu e depois veio a falecer também. E ela, antes de falecer, me chamou no quarto dela no hospital e falou: ó, você não vai parar. Eu estou doente, mas você vai continuar e tal, e leva seus primos para treinar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando ela veio falecer, eu dei continuidade a isso. Fui treinando cada vez mais e tomava couro na academia para casa revoltado. E comecei a pensar o que eu faria com meus sobrinhos, né, com meus primos, que era o Léo Santos, Wagner Fabiano, o Gilberto, o Denison. Era um grupo que eu tinha que levar. Então, além disso, veio a responsabilidade. Aí eu novo, com 17, 16 anos, eu tinha a responsabilidade de pegar os meus primos em casa, levar para o jiu-jitsu, deixar em casa e voltar para casa. Isso durante milhões de anos. E aquilo me dava cada vez mais experiência. Quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo com meus primos, eu vi a minha valorização que eu podia adaptar como professor. Mas eu queria lutar campeonato. E nisso eu comecei a ensinar eles começaram a ganhar muito campeonato. Os professores vendo aquilo, pô, mas como é que esse garoto está fazendo isso aí? E quando meu professor mudou essa academia dele para um lugar muito mais longe, me dificultou muito levar eles para o treino. Eu fui e falei para ele: não está dando mais para levar, mestre. Eles são crianças, eu sou um adolescente e tal. Ele: não tem como separar. Eu falei:
em frente à minha casa, atravessando, tem uma academia. Atravessou a rua, academia. E ele não era minha equipe, né? Aí eu fiz meu professor ir lá na academia do professor Sebastião Ricardo, conversei com ele, ele foi lá e falou, cara, tem como o Del treinar aí com as crianças? Liberou. Aí eu falei, eu vou treinar aqui, mas vou competir pela sua academia. E tudo na insistência. Logo depois, quando eu fiz 19 anos, que eu ia completar 20, eu peguei a faixa preta. Mas eu tomei um susto, eu falei, mas por que você é faixa preta? Eu não tenho idade, não, você vai ser o faixa preta. Na outra semana ele falou assim, hoje eu estou aposentando, o professor da academia vai ser o Del. Aí eu abri o olho, eu? Mas por que eu? Tem um monte de faixa preta na minha frente, mas nem todo tem talento para ensinar, né? Talento igual você tem. E aí começou a sua trajetória de professor. Aí começou minha trajetória também nessa insistência aí. Então, falando um pouco sobre isso, né, eu achei super interessante entender o papel da sua tia, né, na verdade, na sua formação. E o que eu vejo hoje? A gente tem dois lados, você que convive, imagina quantos pais você já, quantos responsáveis por essas crianças você já lidou. Então tem dois lados, né? Tem aqueles responsáveis, né, por essas crianças que estão iniciando o esporte, pensando em realmente em fazer com que eles persistam, que eles continuem, que foi o papel da sua tia e que fez você chegar até onde, talvez se ela não tivesse assistido tanto, né, talvez você não tivesse hoje nessa posição de faixa coral. Mas por outro lado, né, a gente vê também às vezes alguns pais que atrapalham um pouco nesse processo. Então, com certeza. Na verdade, eu vou dar uma opinião de fora e depois, só para não te colocar numa situação muito difícil, depois você dá a sua opinião pensando se de repente pode ser mais ou menos isso. Eu vejo que às vezes alguns pais cobram determinados. Então, o que acontece? A criança está indo ali para aquele esporte e às vezes é uma pressão tão grande em agradar o pai ou em agradar aquele responsável do que na verdade exatamente viver aquela experiência. Passa a ser mais o grande objetivo é falar assim, não, meu pai, o meu responsável chegou, então deixa eu fazer isso aqui para poder agradar ele, porque senão ele vai reclamar, ele vai dizer que eu não fiz. Como que isso para você, assim, a gente está falando com muitas pessoas hoje que têm seus filhos em esporte ou que podem estar pensando em iniciar. Como que é o papel de um pai nessa situação, nesse momento onde as crianças, né, meus filhos mesmo, começam um esporte, querem parar, começa outro, querem parar, até quando um pai insiste para poder o filho permanecer em alguma coisa, porque senão toda hora eles querem mudar de esporte, ou até quando tá na hora de para, não dá para você ficar insistindo com uma criança para poder ela continuar nesse esporte, porque assim, a sua tia fez isso com você e deu certo, mas o que você acha que pode caminhar para uma coisa que não seja legal, que a criança tome aversão àquele esporte? Bom, na minha opinião, a minha tia, ela não me obrigou a nada, ela só botava na minha cabeça que seria bom para mim, porque a gente não tinha brinquedo, a gente não tinha celular, não tinha nada, nossa brincadeira era a rua. Então ela botava a responsabilidade, escola, treino. Se você treinar, você tem alguma coisa pela frente para seguir. Ou você vai ficar na rua andando com um monte de gente que você não sabe qual é o futuro que ele vai te dar. Então aquilo ficou na minha cabeça. Não foi esse incentivo dela, mas partiu mais de mim, né? A perseverança foi minha, eu que quis aquilo. Hoje em dia, as crianças, né, vamos falar de modernidade, e vou te falar um pouco de antiguidade de 20 anos para trás. O meu filho tem 25 anos. Eu nunca chamei ele para treinar. Nunca chamei. Aí quando ele fez 7 anos, pai, quero treinar. Vambora. Quando ele faltava, aí quando a galera dele começou a se graduar, pai, por que eu não vou ser graduado? Você não treina, pô. Mas você não me chama, eu não tenho que te chamar para treinar. Você tem que gostar do que você está fazendo. Quando eu parei de falar isso, ele continuou a treinar, depois se tornou, pegou todas as faixas, depois ficou faixa preta e agora quer ser professor. Mas em nenhum momento eu falei com ele sobre você tem que preferir jogar bola, você tem que jogar vôlei, você tem que nadar. Hoje eu tenho Pietra, passaram esse tempo, Rainha virou faixa preta e agora eu tenho Pietra. Nunca chamei também. Pai, eu quero treinar, vamos embora. Não quero, não vai. Porque eu acho que assim, hoje em dia, qualquer coisa a criança chora, o pai dá um celular. A criança faz alguma coisa errada, se você fizer isso, eu não te dou isso. Então,
o filho já tem o controle sobre o pai. Ah, apareceu um esporte. Quer ir treinar? O pai vai e coloca. Chega na metade do caminho, garoto, não quero mais. Mas por que você não quer? Aconteceu alguma coisa? Não quero mais. Mas ele tem um celular, ele tem o computador, ele tem tudo que ele quer pela vida. Se o pai tirar um pouco essas mordomias, não digo tirar radicalmente, mas controlar, ele não sai do esporte. Porque ele vai alinhar o que ele tem, a responsabilidade dele e o que ele pode ter no controle dos pais. Porque tudo é muito fácil hoje em dia para as crianças. Tudo. Eles estalam o dedo, tá na mão. E na nossa época não era assim. Verdade. Eu acho que isso é muito verdade o que você está falando, porque eu vejo que dá uma sensação de impotência. Eu, como mãe, fico pensando nisso, porque eu venho também de por exemplo, falando, será que foi minha mãe que me fez persistir e gostar de ser competitiva, de estar ali na ginástica olímpica, que eu iniciei praticando, competir, querer ser melhor? Será que minha mãe, ela me dava possibilidade, porque ela me levava, ela ficava comigo, ela me apoiava, ela me levava em todas as competições, mesmo sendo difícil, ela esteve sempre ao meu lado, mas ela não foi firme no sentido, não pode parar, não pode sair, porque a gente para pra pensar, se talvez fosse assim, meu irmão também teria caminhado no esporte, teria concluído, e ele não concluiu. Então, ou seja, eu acho que parte muito do desejo da gente conseguir colocar numa criança o desejo de continuar, né? De entender que aquilo ali é muito mais do que o esporte, né? Então, mais ou menos hoje, como que eu converso com os meus filhos, né? Primeiro, eu acho que é o senso de responsabilidade. Então, agora, por exemplo, eles fazem o jiu-jitsu e falam em futebol. Aí agora há pouco tempo, um dos meus filhos se inscreveu num campeonato de futebol. E aí teve um sábado que era 8 horas da manhã. Ele falou assim, mãe, acho que eu não vou amanhã não, no jogo não, porque 8 horas da manhã. Eu falei assim, olha só, tudo bem, você pode ou não se inscrever no campeonato, mas desde o momento que você se inscreve, o seu time tá contando com você. Sim. Então você vai concluir no próximo, você pensa se você vai querer se inscrever ou não. Mas nesse você já se comprometeu com o seu time ou com o seu treinador. Então se você se comprometeu e se você falou que você ia, agora a gente vai concluir essa etapa. Não tem como você falar que é porque 8 horas da manhã você não quer. Então eu acho que também é botar pequenos limites e pequenas metas, né? Então, ou seja, vamos agora mesmo com os dois. Campeonato. Um quer, outro não quer. O que não quer, não precisa de ser obrigado a ir. O outro quer. Então, quem quer, vamos treinar e vamos concluir. E o que não quer, entenda que se o outro avançar e você não avançar, foi por escolha sua. E tá tudo bem. Tá preparado para ver seu irmão avançando e você ficando? Então, tá tudo bem também. Não ligo não. Falei, então tá ótimo. Você tá tendo a sua decisão, mas entenda as consequências da sua decisão, porque hoje vocês são faixa igual. Então, se um começar a avançar e se você não avançar, entenda que quem se esforça mais ganha mais. Né? Então, eu acho que isso vai trazendo um senso de responsabilidade, que talvez foi o que o Satia conseguiu colocar em você, que a gente precisa de ir fazendo esses pequenos treinamentos com as crianças, né? Para poder ir desenvolvendo essa autorresponsabilidade nas coisas que você se compromete. Porque as pessoas hoje em dia parece que tudo que começa desiste. Mas desiste no sentido de, poxa, se você se comprometeu com uma coisa, foi você que disse que você ia fazer. Foi você que combinou que você ia fazer aquilo. Não foi ninguém. Foi você mesmo. E a todo momento a gente combina coisas com a gente e a gente não cumpre o que a gente combinou com a gente. Então eu acho que é um pouco o esporte traz um pouco isso, né? Isso aí. Dessa responsabilidade, né? Da gente entender que senso assim, bom, quem inscreveu na competição ou quem, enfim, teve a vontade de entrar foi você, então agora vamos concluir, né? Então eu acho que traz um pouco isso, né, Del? E eu acho que uma das coisas que a gente estava até batendo um papo antes sobre o jiu-jitsu, né, que eu vejo você fazendo muito isso com as crianças lá também, que eu acho super legal e que eu acho que tem muito a ver com desenvolvimento de líderes, de pessoas melhores. Eu vejo que você faz
vários tipos ali de treinamento. Então, ou seja, quando uma criança ela tá ali e de repente você faz um exercício em grupo e se uma erra, na verdade todo mundo precisa de repetir até todos acertarem. E aí às vezes as crianças menores ficam assim, eu fico olhando, né, os pequenininhos, que saco! Tem que repetir de novo! Fulano não consegue! E aí em vez de ir lá e ajudar aquele que não tá conseguindo, pra ele conseguir todo mundo parar, às vezes fica só reclamando. E aí outros aí, por exemplo, na primeira vez só reclama, aí repete. Na segunda vez reclama, repete. Na terceira vez já tá lá ajudando o outro. Porque fala assim, gente, se eu não ensinar ele a conseguir, a gente não vai sair desse lugar nunca desse exercício. Essa é a minha busca. E aí é super legal isso desse entendimento de como que a força do time é que faz o avançar, né? E isso dentro de um negócio é muito verdade, né? Como que ali aquelas crianças estão entendendo que não é sobre elas performarem. O exercício não é esse. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida é sobre a nossa performance. Mas ali naquele exercício que você faz com elas entendem que é sobre a performance do time. E não adianta você performar sozinho. Porque se o outro não consegue, você vai repetir. Se o outro não consegue, você vai repetir. Então ou você ajuda todo mundo a conseguir, ou você vai ficar conseguindo sozinho, que não é vitória pra ninguém. Porque só você conseguir não traz vitória, né? É o meu pensamento. E aí você faz isso muito com tudo, né? Em relação o faixa branca, o faixa amarela ter que ir treinar com faixa branca. E aí tem um mais graduado que tá indo sempre o mais graduado, ele tá parando o tempo dele para ensinar o menos graduado. E aí alguém que chega ali na sua cultura em primeiro momento pensa assim, por exemplo, o aluno fala, que saco, eu nunca vou evoluir, porque eu tô sempre tendo que treinar com um menos graduado do que eu. E como que isso tudo funciona? Como que você coloca essa cultura? Você explica? Ou só em ver tudo acontecendo, todo mundo já entra ali naquele entendimento de como que funciona esse treinamento? Então, eu baseio meu ensinamento de grupo com uma formação de equipe, né? Por exemplo, não adianta eu ficar bom, trabalhar na parte técnica, dar uma evolução muito grande dentro do meu conhecimento, mas os meus amigos não crescerem, porque eles nunca vão andar junto comigo, vou estar sempre dando uma passada na frente deles. Então eu comecei a pensar sobre a colaboração da evolução de cada um. Sempre no ser humano alguém sabe mais um pouco. Então, na graduação do jiu-jitsu, né, da artes marciais, tem sempre os mais graduados. Então, se eles andarem sempre na frente, nunca os menos graduados vão evoluir. Não é só o professor que vai ensinar. Então, eu trabalho em prol do grupo. Todas a minha metodologia de trabalho, desde quando eu me tornei professor, do Léo Santos a todos os faixa preta meus, eu tenho faixa preta de sexto dan, que daqui a pouco vai estar de coral também, todos eles passaram por esse sistema. E antigamente eu dava uma premiação, eu formava uns grupos, o garoto faixa laranja, você é responsável por esse grupo. Isso dá o senso de responsabilidade se deles, esse grupo, né, fizer um número bom de título, você tem um prêmio final de ano. A gente dava diploma, dava troféu, dava medalha, dava até relógio. E aí gera comprometimento com o grupo. Eu já dei até bicicleta, né, para um garoto que tinha os grupos dele. Então você escolhe o teu grupo. Aí ela escolhia 4 crianças. Agora comigo, eu vou ajudar vocês. Vocês são meus. Isso, vou te ajudar. Que legal. Aí eu treinava eles. Hoje em dia eu não faço mais isso. Uhum. Hoje em dia eu boto todo mundo fazendo com todo mundo. Uhum. Mas naquela época eu fazia cada um ter o seu grupo. Aí, por exemplo, quando eles entravam em contato comigo, a gente vai no cinema, mestre. Uhum. Aí, como assim? Meu grupo, vamos ver o filme que tá... Então, já naquele senso na minha cabeça, cara, dentro do jiu-jitsu eles criaram esse grupo para treinar e ao mesmo tempo eles vão à praia, eles vão ao cinema, o grupo é dele. Então, e um leva o outro, né? Assim, vamos treinar hoje, sei lá o quê, você tá ruim nisso, vamos fazer um treino extra. Não, então... eles ligavam, vamos dar uma corrida no parque, o grupo do cara ia correr e o outro não. Então aquele grupo que se dedicava mais, que ele queria um prêmio de final de ano, eu não falava que eu era um prêmio, eu falava que tinha um prêmio. Então dentro daquele ano, aquele grupo era sensacional. E eu não fazia nada, eu só fazia aula e o responsável era o cara, era o garoto. E aquilo foi crescendo dentro da minha cabeça, isso tem mais de 30 anos isso, né? Quando eu vim para Campos não tinha criança, só tinha adulto. E os adultos só queriam saber de briga, zoeira, tal. Eu falei, quer brigar?
pode sair da minha academia. Quer beber? Pode beber, mas se não se controlar, tá fora. Não quero desordeiro aqui, eu quero pessoas responsáveis. E meu grupo começou a ficar forte e eu peguei uma fama aqui na cidade sobre ser rigoroso, ser disciplinador. Implorar nas coisas de competição. Então eu ganhei aluno, mas perdi muito aluno. Porque aqueles que não tinham o seu perfil não entravam no meu time. E eu cobrava, às vezes eu ia pra noite, eu não ia pra zoar, eu ia pra noite pra ver. Pra prestar atenção. Carro, olhava, tinha gente que tava bebendo, quando me via, jogava cerveja fora. Eu não via que tava bebendo, mas eu já tinha visto, mas não falava nada. Tava fumando, jogava cigarro fora, pisava. Então eu sempre trabalhei assim. Então hoje em dia, nessa modernidade, no 2023, as crianças estão muito dispersas. Então o que acontece? Uns estão evoluindo, os outros não. O que eu faço? Opa, nós somos um time. Somos um grupo. Não adianta você andar rápido, acabei, e o outro não. Vamos trabalhar todo mundo. Mas eu já acabei. Não, todo mundo tem que terminar. Se você acabou, então você vai ter que ajudar alguém. Você vai ter que ajudar alguém. E isso deu certo na minha vida toda como profissional. Foi uma escolha minha, foi uma metodologia que eu criei. E sempre deu certo e eu não vou mexer nisso não. Tem pai que não gosta, eu reparo, tem pai lá que fica, pô, meu filho tá acertando, mas tem que ajudar os outros, mas eu não tô preocupado. Porque antigamente os pais vinham deixar as crianças, né, nas minhas outras salas, eu apertava a mão, pode vir buscar, igual a escola. Ali no Santo não tem como fazer isso, então os pais têm um lugar para sentar, que a gente vai até melhorar sobre aqueles assentos ali para o pessoal sentar. Mas eu quero que hoje em dia os pais participem da aula, olhando, vendo como é que funciona, mesmo vendo, tem dia que eu estou mais agressivo, tem dia que eu estou mais maleável, tem dia que eu estou mais tranquilo, mas é a minha metodologia. Às vezes eu estou muito a fim de cobrança para eles, entender de que o ser humano tem o dia bom, o dia do mal, o dia da felicidade, o dia da alegria e tal. Então isso tudo é normal. Então eu falo, pai, pelo amor de Deus, não fica chateado comigo. É dessa forma que eu vou trabalhar. Então, hoje eu estou batendo lá na Academia Sandro Moura quase 300 alunos. Muita gente, né? E eu não mudo a minha metodologia. Ela vai até o final da minha vida. E falando sobre essa metodologia, eu trouxe um pouquinho pro meu lugar aqui, né, de líder. E como que é legal, de repente, isso que você falou, de eu conseguir trazer para as empresas, pensando que como que é legal, de repente, né? Você já me deu uma super luz de entender que quando a gente coloca alguém, isso a gente desenvolve líderes, né? Então, quando você fazia isso com os meninos, você é responsável por esse time, dava um senso de autorresponsabilidade e entender assim, e desenvolver um líder, né? Porque aquele que, na verdade, aí você vai vendo que vai conseguindo pegar aquele grupo e fazer aquele grupo ir pra frente como um desafio, né? Eu acho que o ser humano, querendo ou não, ele é movido a desafio. Então é super legal, de repente, né, a gente conseguir desenvolver dentro da nossa empresa, porque o grande papel de um gestor, né, eu na minha posição, é desenvolver outros líderes, né? Então, porque é sobre isso, é a gente desenvolver outras pessoas. Não adianta a gente se desenvolver sozinho, não adianta a gente crescer sozinho. Então o que faz a gente crescer é a gente trazer outras pessoas crescendo junto com a gente, né? Então por isso que eu acho que é assim, uma correlação super importante. Tudo que você faz lá dentro, né, você poderia trazer para dentro de uma empresa que daria super certo. As pessoas né? falam que eu tenho que dar palestra em uma empresa. Porque ajuda muito, né? Na verdade, a gente a desenvolver pessoas, desenvolver liderança, porque funciona da mesma forma. E é muito legal você estar fazendo isso, desenvolvendo essas crianças, esses adultos, né? Pensando exatamente nesse jeito. Outra coisa, né, que eu acho que o jiu-jitsu, eu vejo ali também, né, porque tenho 2 filhos e eu fico muito prestando atenção como que eles... Eu acho que ali acaba sendo uma oportunidade pra gente ver como que os filhos da gente interagem ali com outras pessoas, como que eles ficam numa situação. E uma das coisas que eu presto muita atenção ali é como a pessoa conseguir aprender. O jiu-jitsu ensina muito isso, a ficar confortável no desconforto. Isso. Porque assim, tem gente, e isso acontece na vida, porque nós somos seres emocionais. Então, se a gente deixa a emoção dominar, a gente perde a técnica. Então, eu percebo ali, né? O jiu-jitsu é aquela coisa que a pessoa fica muito no desconforto. Se a pessoa pira, ela vai perder. E aí eu vejo assim, quando
quando tá muito por cima, a pessoa tá muito presa, tem gente que entra num pânico. E aí é aprender como que isso a gente leva pra vida. Que em situações... Nós somos seres emocionais, mas ali você ensina as pessoas a conviverem, a conseguir controlar o emocional. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, de entender como que o jiu-jitsu ensina as pessoas a ficarem confortáveis no desconforto e como que isso é importante para um lutador e para a vida, né? Porque é aprender mesmo numa situação extremamente desconfortável, concentra, respira, mesmo no desconforto, você precisa de achar uma saída, porque senão você entra naquele primitivo, né? E aí você perde totalmente a técnica. Aí você favorece a técnica do jiu-jitsu, porque toda técnica, acredito que tenha sido montada exatamente no instinto. Então, meu instinto é, se eu vou segurar você aqui, você automaticamente você se defende de uma forma. O jiu-jitsu já entra com a técnica, de repente, de atuar no esperado. Então, quando a pessoa entra na loucura, ela começa a fazer tudo que o outro espera. Ele vai tentar sair daqui de qualquer forma, aí foi pro abraço. Aí você vai conseguir pegar aquela pessoa porque você colocou ela numa situação de desconforto total. Como que isso funciona? Como que isso funciona pra você? Como que antes você lidava com isso? Você aprendeu a ficar confortável no desconforto? Se isso já era natural pra você? Como que você treina isso nos seus alunos? Então, é uma pergunta muito boa, mas em relação ao desconforto dentro da luta, o jiu-jitsu é uma arte suave. Então você tem que saber lidar a hora que você está no prejuízo, a hora que você está sendo abafado, a hora que você está sendo com algum golpe encaixado. Então você tem que saber controlar aquilo tudo para fazer autodefesa. Então, na minha opinião, dentro da arte marciais, o melhor lutador é que tem a autodefesa maior, né? O lutador bom não é aquele que só ataca. Para mim, o melhor lutador é aquele que se defende muito bem. Por exemplo, o cara tá atacando e o cara tá defendendo, o cara tá atacando, não para de atacar e o cara tá defendendo. O que tá atacando cansou. Só que o outro tá preparado psicologicamente aos ataques dele. Então, quando ele vê que todos os ataques que ele tá eficiente, bem treinado para fazer, não tá dando resultado... Aí o psicológico do outro que começa a afetar. Aí né? afetou do outro. Aí o outro, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí quem tava sendo atacado começa a atacar e rende melhor na luta. Eu sempre passo para meus alunos, não adianta você entrar no pensamento que só você sabe a técnica. Tem gente que sabe mais você. Cabe a você saber se defender bem a técnica do seu adversário para você surpreendê-lo. E assim foi o treinamento. Até hoje que eu faço meus alunos, eu trabalho muito respiração, eu trabalho aulas com o olho fechado, controlando a mente. Assim, eu boto em posições inferiores de técnica para ele poder sair dali com autodefesa. O mesmo pensamento que ele pode ser, o pensamento de autodefesa dele, se o cara está atacando ele defender, ele pode ter o ataque com mais velocidade, com mais precisão, mas ele se defendeu melhor nos ataques do cara. Então, o meu trabalho com as minhas crianças e com meus adultos é sempre mais defesa do que ataque. Quando o cara se defende muito bem, cara, ele surpreende qualquer um. Para mim, na minha opinião, eu sempre trabalho assim com minhas crianças e com meus adultos. E sempre deu certo. Controle emocional acima de tudo. Controle a gente chama né? A gente trabalha no oceano. Nós estamos no oceano, o mar está batendo forte. Se você não tiver o autocontrole, você vai afundar. O outro, eu percebo muito, né? Aí saindo um pouco do jiu-jitsu, que eu não sei se em competições de alto nível se isso acontece muito, mas a gente vê que em lutas, né? Aquelas prévias da luta, enfim, às vezes como que um tenta entrar no emocional do outro, na luta ali, como que tem gente que deixa o outro entrar. E eu acho que a luta dá um show nisso, porque cada vez mais a gente vê atletas onde o outro pode estar fazendo o que quiser, que ele está centrado nele, ele está entendendo o que ele... Não, você pode falar qualquer coisa que está ali centrado, porque eu acho que esse jogo emocional desestabiliza pessoas que não estão preparadas. Sim, isso em qualquer lugar, né? Então eu acho que a grande evolução do ser humano é ele aprender a controlar as emoções. Porque quando a gente nasce, né, uma das coisas, a gente é emocional. Então a gente tá sempre, se alguém fala alguma coisa, a gente grita, ou se a gente tá enfim, a gente cresce um pouco, pega, tira a carteira, tá no trânsito, assim, jovens, tá no trânsito, abaixou o vidro, sabe o quê?
depois a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo que não é o outro que vai controlar a nossa ira, que não é porque você agiu com ira comigo que eu vou ficar irado. Então quer dizer que você controla a minha emoção, não eu. Então eu acho que ali é o cerne pra gente poder entender assim, como que eu controlo a minha emoção em uma situação de dificuldade, né? Porque eu acho, assim, pra você é tranquilo, né? Talvez por... Gente, mas quando eu fico vendo ali uma criança em cima da outra que às vezes tá com o rosto assim... Gente, a criança precisa de estar muito calma pra ela... Porque a respiração começa a ficar abafada. E aí ele começa a querer fazer força pra sair dali. Aí o outro já tá numa posição que você pode rodopiar, você pode pular, você pode... Você não vai sair. E tá ruim. Tá desconfortável, tá difícil. E o outro, às vezes, faz de propósito, para poder realmente te tirar da sua zona. E aí você vai fazer uma posição que ele vai conseguir te finalizar. E como que é importante desenvolver essa calma nesse momento, né? De mesmo nessa situação, tô numa situação horrível. E aí você para e você ensina assim, como sair dessa situação. Porque aí você sai da doideira e entende, não adianta você se debater porque você não vai sair. Não adianta você querer ficar empurrando nessa posição porque você não vai sair. Então, tá numa situação difícil? Calma. Qual é a técnica que eu vou usar para sair daqui, né? E eu acho isso super legal, porque eu vejo no início, quando eles são menores, começam a ficar pulando igual uns cabritos pra sair dali e não atinge o objetivo, fica nervoso e no final bate porque tira essa pessoa de cima de mim. E depois eles vão evoluindo nas faixas e vão entendendo o que pelo seu treinamento, nessa situação, você bota ele naquela situação, o que eu preciso de fazer pra sair dali, né? Gente, eu acho isso assim muito legal, porque a vida é isso, né, Del? A vida é a gente aprender a dominar as nossas emoções e entender como que eu vou sair daquilo ali, daquela situação com técnica. Não na ira, na loucura, né? É difícil. O jiu-jitsu tem dois lados, né? O lado que você está numa posição muito superior e o lado que você está numa posição inferior. Então, o controle emocional de você ter a paciência e aí o dinamismo da explosão de você defender é tudo orquestrado. Você trabalha no pensamento alto, vou defender, vou atacar, vou defender, vou atacar. E eu mostro para as crianças isso. Não adianta você achar que você vai sair de qualquer maneira, que você pode cair em outro golpe. Se você vai sair com qualquer força, uma força brutal, mas o outro não está fazendo força, o outro só está fazendo a técnica. Então a técnica é superior à força. E eles vão aprendendo, graças a Deus, e se tornando grandes campeões. Nós estamos trabalhando em prol... eu vou te falar, não estou nem pensando mais em título. Eu não trabalho mais com as minhas crianças. Eu quero botar eles para competir, para sugar um pouco a adrenalina deles. Porque a competição é uma adrenalina. É uma adrenalina gostosa, às vezes, uma adrenalina que afeta o organismo. A pessoa vai no banheiro 10 vezes e aquilo... Aprender a lidar com começa isso, a suar na mão. Eu quero que eles sintam uma adrenalina. Então, eu convido. Ó, tem um campeonato, você quer ir? Quer. Não quer ir, também tá tudo bem. Porque eu não tô ali para obrigar ninguém a fazer a competição. Eu acho que o talento, Deus que abençoa. Nós estamos ali para alinhar os atletas. E quando vem a competição, eu gosto que o atleta passe por essa fase da competição. É muito importante no conteúdo do meu trabalho, a competição. Mas mais pela adrenalina, para ele sentir o coração dele disparar, naquele sentido de... Não sei se você já foi competidora, sabe como é que é isso. Por exemplo, as minhas maiores tristezas nas competições, que eu não conseguia ganhar da minha adrenalina, não conseguia nem chegar perto dela. E aí, às mas vezes, isso não muda. Não é porque a gente tem a técnica, mas às vezes a gente está tão instável emocionalmente, está tão nervoso, não conseguiu controlar aquilo ali que a gente nem consegue colocar o que a gente sabe. Você não rende. E aí a gente fica muito frustrado, porque às vezes é um período tão grande que a gente se dedicou e treinou, mas é uma aprendizagem, né? Mas é por isso que eu quero chamar eles, eu fico convidando, porque além da adrenalina, eu vou saber como trabalhar eles para o futuro. Porque tem gente que entra ali e nem liga. Vai lá, perde, levanta o braço, ganha. Já teve adrenalina, sentiu. E aí, tudo bem? Não senti nada, mestre, tudo bom. Tem outro, mestre, não consigo, tô nervoso. E babá. Então, às vezes você vai trabalhando isso. Opa, isso aqui eu tenho que trabalhar mais, isso aqui eu posso conversar mais, isso aqui conversar menos. Isso aqui tem que dar carinho. Tem pessoas que precisam de carinho.
não precisam de expor, precisam de atenção. Não me metendo na vida de ninguém, mas tem pai que não tem tempo. Não tem tempo para o seu filho. Muito trabalho, muita viagem, aí às vezes a mãe também trabalha e joga na mão da avó. Eu tenho atletas que quem leva para treinar é a avó. Eu nem conheço os pais. Mas então aí entra eu. Na bronca, na orientação, no carinho. Às vezes tem criança que vem me abraçar de uma tal forma que parece que é filho meu. E eu sempre, assim, trato meus alunos chamando de filho, filhão, porque quando eu tinha 19 anos, uma aluna minha falou assim, você é um pai para mim. Aí, por quê? Meu pai trabalha muito, eu quase não vejo meu pai. Meu pai nunca veio na minha competição. E quem está ali é você. Então, para mim, você é meu paizão. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Então, todo mundo que eu falo, meus alunos que eu chamo, eu falo, filhão, meu filho. Então, se tornou praticamente da minha família. Entrou para treinar comigo, eu já trato como meu filho. Então, já tenho essa liberdade. E eu estou ali com esse pensamento para poder ajudar as crianças o que eu puder. Mesmo nas minhas broncas, sendo rigoroso com eles. Mas minha função é essa, de estar ali para ser um braço, sabe? Para orientar eles no que eu puder. Porque eu me considero um espelho para eles. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga. Eu procuro ir à igreja, eu procuro ter fé, eu procuro passar as coisas. Sei que às vezes eu exagero nas minhas cobranças. Mas pode ter certeza que é pro bem de todos eles. Falando um pouquinho sobre isso, Del, que eu acho que é emocionante, porque realmente eu vejo você fazendo isso, e eu vejo o quanto você faz diferença na vida de cada criança ali, que realmente te olha como uma posição mesmo, e às vezes, né, os pais, como você falou logo que a gente começou, a gente às vezes tenta compensar aquela criança ali com a falta de tempo, com a falta de limite, né? Dando coisas, né? E quando tá com tão pouco tempo, acha que não pode desagradar o filho. Fala assim, eu quase não fico, aí eu vou brigar, eu quase não fico. Mas todo mundo precisa de limite. E todo mundo se sente amado e cuidado quando tem limite. Sim. Então eu acho que no final, né, mesmo quando você é bravo, eles se sentem amados e acolhidos, isso, né? Porque dar limite é uma forma de amor, né? Então, ali naquele momento, né, você está desenvolvendo pessoas e cuidando de crianças ali, ajudando, né, de uma forma que às vezes, lógico, muitos têm seus pais muito presentes, mas aqueles às vezes que não tem, que você nem sabe que não tem, que às vezes você está ocupando um lugar ali dentro, né, porque às vezes a criança não te fala e que você não sabe. Então você olha para eles como um todo e muitos ali você realmente acaba fazendo esse papel. Falando um pouquinho de competição, eu sou uma pessoa altamente competitiva. Se eu tô correndo, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô sempre competindo. Contra você mesmo. Contra mim. Por exemplo, eu hoje em dia, né, eu gosto de correr. E aí, enquanto eu tô correndo, assim, aí meu treinador fala assim pra mim, Júlia, você olhou a paisagem? Eu falei assim, não, olhar a paisagem? Nem pensar. Eu tava olhando quem tava na minha frente. Eu falava assim, ó, tô mirando aquela pessoa. Agora eu vou passar ela. Ó, a um quilômetro tal, eu tô chegando naquela pessoa. Então, eu fico se eu tiver na ciclovia, eu falo assim, ó, vou passar aquela bicicleta antes dele passar naquele toda hora eu tô competindo com alguém, a pessoa nem tá sabendo. E aí, quando eu termino a prova, assim, eu falo assim, obrigado, você me ajudou. Porque quando você tava... a vitória invisível, né? Isso, e aí eu falei assim, nossa, você me ajudou muito, porque você tava na minha frente, olha, eu fui pra poder te passar. E eu acho muito engraçado, quando eu pego alguém que é competitivo igual a mim, às vezes eu tento passar e a pessoa... Sente que você quer passar, não deixa. Aí ele começa a competir, e aí no final todo mundo ganha, porque ele conseguiu fazer um treino mais forte, ou a gente conseguiu fazer um tempo melhor. Então eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso de... eu acho que hoje a gente está vivendo, e eu vi várias vezes você falando assim, sobre, na verdade, essa competição, assim, de entender que, nossa, a gente não tá ali para poder, enfim, faz parte perder, faz parte ganhar, e eu super entendo isso. Mas como a gente, na verdade, eu percebo que um pouco hoje a geração vem, às vezes de escola eu vejo e fala assim, não, mas porque não importa quem ganha e quem perde. Ou às vezes eu vejo muito assim, por exemplo, num jogo de futebol dos meus filhos. Aí o treinador fala assim, não, mas eu tenho que botar todas as crianças pra jogar. E aí às vezes o time deixa de ser competitivo. E aí eu acho que cai um pouco do mérito. E eu acho que assim, a competição faz com que quem se esforce
tem o mérito da vitória. E quem não se esforça, tá tudo bem não ganhar. Mas é que você entenda assim, eu não ganhei porque eu não me esforcei o suficiente. Tá tudo bem? Ou, se eu quero ganhar, eu preciso me esforçar um pouco mais. E aí, quando a gente fala, todos ganharam, mesmo para aquele que nunca se esforçou, você tira o mérito daquele que se esforçou e você, na verdade, bota aquele que não se esforçou numa zona de conforto onde ele nunca vai avançar. Porque se ele ganha mesmo sem se esforçar, ele nunca vai se esforçar para ganhar. E aquele que se esforça, assim, poxa, eu me esforcei, o outro que não fez nada ganhou também. Enfim, como que isso funciona pra você? E como que você tenta passar isso do ganhar e do perder, da competitividade, se você estimula de repente as crianças a quererem ser um pouco competitivas ou não, ser competitivo não é legal pra você? Como é que você pensa sobre isso, de competição? Então, eu deixo passar na cabeça das minhas crianças e dos meus atletas que são competidores, que a competição foi criada para ter um campeão e um perdedor, um vice e um campeão. Então, por isso que eu falo para eles que não é importante isso. Mas dentro do meu treinamento, a gente pensa para a vitória. Não adianta você treinar um atleta, levar para uma competição e você não querer vencer. Ganhar, nem ter o desejo, né? Então, eu procuro alinhar eles à inteligência. Nós estamos numa competição. Eu posso perder e eu posso ganhar. Mas qual é o objetivo do meu mestre? Ele me treina para me ganhar. Então, ali no nosso treino, eles têm a consciência. Vou numa competição, independente de ganhar ou perder, eu tenho que lutar bem. Eu tenho que mostrar o meu trabalho. Tenho que mostrar o que eu aprendi. Então, deixo claro para eles. Lutem bem. Se você lutar bem, você tem um resultado. Mas o esporte foi feito para ter um vice e um campeão. Um perdedor e um campeão. Mas o meu trabalho com eles vamos trabalhar para a gente se sentir bem dentro do tatame ou qualquer área de esporte. A cobrança é em prol da minha melhora. Se eu perco hoje, eu tenho que treinar mais para me ganhar amanhã. Porque a derrota faz parte da vida. O não, eu aprendi na minha vida que o não eu sempre tive. Todo mundo já tem o não. Tu vai procurar um emprego, já tem que saber que você vai ali, o não já faz parte. Quando vem eu sinto, opa, consegui. E na luta é a mesma coisa, o não tá ali. O cara treinou, você não conhece ele, mas ele pode ter treinado mais que você ou menos que você. Mas ele tá ali pro não também. Pode levantar meu braço e ele ficar muito chateado. Ou levantar o braço dele e eu tô nem aí. Que eu vou pegar ele na próxima competição. Então eu trabalho, meu pensamento com eles é mais ou menos sobre isso. Que eles entendam que o esporte foi feito para isso. Um ouro e um prata. Sim, sempre vai ter quem mas ganha. Sempre tem que trabalhar para objetivo para de lutar sair, bem. Chegar ali e dar o seu melhor, né? O Léo Santos, eu sempre falo dele, porque para mim é um dos caras que eu dei mais, que eu dei muita atenção ao meu jiu-jitsu sobre ele, né? E ele se tornou um exemplar dentro da luta. Ele sempre soube isso. A competição é feita para os dois atletas se apresentarem bem. Se eu tiver bem treinado, com a cabeça tranquila, eu vou ganhar. Se eu tiver bem treinado e a minha cabeça não estiver boa, eu não vou ganhar. Vai pesar o nível técnico de cada um. E graças a Deus, todos se deram bem com isso. Então eu deixo bem claro para os pais, eu quero botar na competição, mas eu não estou dando objetivo a eles. Você tem que sair de lá com o campeonato, você tem que ganhar. Eu não boto isso na cabeça de nenhum atleta meu, eu deixo ciente para eles. A competição faz parte de título e derrota. Mas eu quero que você se apresente bem. Doeu, bate. Perdeu, levanta a cabeça. Se chorar, eu vou em cima. Eu não quero choro. Por quê? Eu chorei muito. Eu não tinha ninguém para me abraçar, por que você está chorando? Eu saía do tatame quando chorava de soluçar. Mas não era porque eu tinha treinado mal, porque eu não conseguia vencer a adrenalina. Para mim, entrar no tatame era uma guerra com esse sistema de adrenalina. Então, eu tento passar para os meus atletas isso, sem cobrança. Que o esporte te dá isso, a vitória e a derrota, mas eu quero que você se apresente bem. Isso é o mais importante. E eu não mexo nisso. Quero que você dê o seu melhor. E aí não tem quero aquela que você dê o seu melhor. Né, então ele fica nervosa, achando que ele tem que ganhar. Não, eu vou ali e vou fazer o meu melhor. Né? Então eu tenho uma no campeonato lá na academia nossa lá, de Sandro Moura. Quero até agradecer, meu irmão fez aniversário ontem, parabéns aí pro Sandão.
Sandro que me trouxe para a cidade, para quem não sabe, né? Sandro foi me buscar lá no Rio. E foi difícil. Hoje em dia, se o campus tem um faixa coral, o jiu-jitsu do jeito que está em Campos, pessoal, eu tenho que agradecer a Sandro, porque ele foi muito insistente em me trazer para cá. Eu estava muito no pensamento de não vou para cidade pequena, não conheço a cidade, eu estou muito bem no Rio, tinha muito aluno no Rio de Janeiro, e ele insistiu, até que ele conseguiu me trazer para cá. Então, um abraço aí pro Sandrão. Isso aí, obrigado, meu irmão. Então, as minhas crianças hoje, nos adultos não, eu nem cobro muito, eles mesmos se inscrevem, a inscrição é online, eles se inscrevem. Mestre, eu me inscrevi, tá, eu vou lá dar uma força para eles, não tem cobrança de nada. Mas as minhas crianças, eu faço o convite porque eu quero que elas sintam esse sistema da adrenalina no coração, na mente, da competição, da responsabilidade de acordar cedo, de arrumar a bolsa e tal. Né? Por exemplo, assim, as crianças esquecem a faixa, não vai treinar. Esquece o kimono, não vai treinar. Minha filha outro dia esqueceu a faixa, não vai treinar. Pai, não vai treinar, cara. Porque tudo é uma organização de responsabilidade. Não é de qualquer jeito, né? Não sai de qualquer jeito. Mas minha mãe não arrumou minha mochila. Peraí, a mochila é sua ou da sua mãe? O kimono é seu ou da sua mãe? Eu não quero. Hoje você não treina. Aí fica sentado lá esperando a mãe trazer a faixa ou o pai trazer a faixa, mas eu não deixo entrar. Então eu boto esse controle sobre ele, sobre esse aprendizado de perder e ganhar, e a responsabilidade, em cima de tudo, de se apresentar bem. Como é que você vai para o campeonato se você esqueceu sua faixa? Como é que você vai lutar um campeonato se o kimono não veio? Teu pai está trazendo. É você que faz. O negócio é seu. O esporte é você que curte. É uma autorresponsabilidade, né? De tirar um pouco do vitimismo, né? E trazer para eles ali. Para você. E quer ver uma coisa que eu sempre não sei por que acontece, porque eu sempre fui dessa forma com meus alunos, desde quando eu comecei a dar aula, há 30 anos atrás e tal. Acabar a aula, eu posso ter feito um inferno na vida deles no tatame, mas quando eles vão me abraçar. Termina cheio de abraço. Eles vêm me cumprimentar, me abraçar e tal. Isso é muito legal. E eu nunca pedia. Eu acho que é super legal eles entenderem que faz parte do treinamento, que não tem nada a ver da relação de amor que vocês têm, né? Ontem, quando acabou a aula Baby Kids, eu dou aula Baby Kids, de 3 anos a 7 anos. Então eu tenho um lá de 3 anos, né? O Davi. Aí quando acabou a aula, todo mundo veio me abraçar, e todo mundo abraçou, e ele não veio. Ficou chateado com você. Não, ele esperou todo mundo sair pra ele vir no meu abraço sozinho. Aí aquilo meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, rapaz, Davi, por que você não veio? Tinha muita gente, mestre. Queria só ele. Queria só eu dar um abraço. Porque eles vêm todo mundo junto. E ele não veio, ele veio depois. Aí o pai falou assim, rapaz, é muito legal isso, eles saem, vão te abraçar. Eu falei, pai, eu não pedi nada, é deles. E eu fico na cobrança. E 3 anos, tem gente, eu tenho a Lauren, que 3 anos, tem Davi, tem 4, tem 5 anos. E é uma aula recreativa, não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Porque uma introdução ao esporte. É educacional, isso, é disciplinar. Motricidade. Posso ir no banheiro? Né? Pode. Beber água? Pode. tal. Então eu vou alinhando ele. Quando eles completam 8 anos, ele vem para aula de segunda, quarta e sexta. Já estão preparados. Por exemplo, eu tenho um lá, João, que subiu agora no Baby Kids. Ele tem 6 anos. Vai fazer 7. O pai dele desesperado, rapaz, como é que ele se adaptou? Ele não pôde mais treinar com o Baby Kids, ele foi direto para o horário de segunda, quarta e sexta. E o garoto tá sensacional, o pai tá impressionado. E eu tô muito feliz do jeito que eu criei essa metodologia do Baby Kids subindo para turma maiores, com vontade, responsabilidade, querer, amarrando sua faixa, kimono arrumadinho. Já chega ali todo, né? Eu tô muito satisfeito com isso, então eu agradeço a Deus, gratidão o tempo todo por Deus ter me abençoado e ter me dado essa profissão. Porque eu acho que caiu no meu colo. Essa responsabilidade. Porque aquilo que eu te falei, eu nunca fui um campeão nato. Eu acho que Deus me deu esse título, né, de ser campeão, de ensinar. De fazer outros campeões. E aproveitando um pouquinho isso, Del, a gente já está caminhando para o finalzinho, pensando assim, você é um formador de campeões. Então você já lidou com muitos campeões, então você mesmo falando sobre o Léo Santos, né, que é um campeão, né, que ganhou tantas coisas, que chegou a lugares muito impressionantes, né, dentro da luta. Falando sobre isso, então eu
penso um pouco sobre como que o ego e como que se comporta um campeão, pensando, ganhei agora e amanhã o que que é? Qual é o dia depois de um campeão? Como que é o ego dentro? Como que é administrar como um professor? Como orientar, né? Porque o ego, eu acho que ele pode ser um inimigo, ele pode ser um amigo. Como que você trabalha isso? Como que você lida, já que você já lidou com tantos campeões, tantas pessoas diferentes, né? Como que você consegue, como um professor que você é, organizar esse ego e esses campeões, o dia seguinte de um campeão? É uma pergunta difícil, porque a vitória só dá prazer, né? Te dá um prazer maravilhoso. Meu problema do campeão é o futuro. Eu preciso preparar ele, que ele tenha uma mente boa para o que ele vai criar para ele. Porque medalha não dá dinheiro. Medalha não dá criação de família. Medalha te dá aquele prazer momentâneo, né? Na hora ali. E às vezes são muito jovens, né, Del? Às vezes eles estão sendo campeões jovens. E o depois? E eu tiro pelo Léo, por exemplo, assim, o Léo ganhou todos os títulos que você possa imaginar. Depois ele foi pro UFC, ele foi pro MMA, eu não queria, ele foi contra a minha vontade, foi uma briga, mas foi. E eu achei legal que mesmo, você falando isso que eu não sabia, mesmo ali depois de uma decisão você ficou do lado, né? No momento não, porque ele teve que ter a escolha dele, ele teve que sair do jiu-jitsu para treinar MMA e ele teve que morar no Rio, ele teve que ficar com o Dedé, e eu já estava aqui. Mas das competições você tava lá, né? Aí eu fiz um acordo com ele, eu não vou te treinar, mas toda luta eu tenho que estar no teu ringue. Aí foi dando certo e eu fui entendendo mais a escolha dele, respeitando, lógico que a gente tem que respeitar nossos alunos dentro da sua decisão de luta. E graças a Deus ele começou a ser abençoado. Ele perdeu nos começos, mas não desistia, porque ele já tinha a base de tudo que eu ensinei para ele. De entender que o trabalho... A primeira luta dele de MMA, ele tomou um soco em segundos. Foi nocaute. Aquilo me deu um... Mas para ele estava tudo normal, era só um caminho que ele tinha que passar. Tava começando. Logo depois ele foi campeão do TUF, Brasil, ganhou o Shotô, e depois assinou com o UFC e foi embora. E agora chegou o final de carreira. Que eu perguntei, e agora? E agora, né? Aí ele falou, agora e agora, um campeão? Estruturar minha vida para ver que eu vou sair. Tá dando seminário pra caramba, graças a Deus. Ele vai até comigo pros Estados Unidos agora, depois nós vamos pra Ilhéus. Mas ele está pensando se ele vai montar uma academia, se ele vai ficar na gestão, porque eu joguei uma bomba no peito dele. Eu e meu sócio André Pederneira chamamos assim, falamos, ei, você vai ser o presidente da equipe. Ele, eu? Falei, eu não quero tocar a presidência. Eu quero dar aula, eu dar aula de MMA, dou aula de jiu-jitsu, e você toca a presidência. Ele, a princípio ele foi não quis muito, mas depois bateu no peito e hoje ele é o presidente da equipe Nova União, que é registrada, tem a documentação toda, e ele que toca a marketing, ele troca a propaganda, ele troca o conteúdo da equipe, as vendas de material, o nome da equipe no Reut, ele que toca tudo. Então ele aposentou, mas ele continua dentro, tocando a equipe toda e está no maior sucesso, graças a Deus. E como que, exatamente o que você falou, como que mesmo ali ele foi construído, inclusive para ser hoje uma posição de empresário, mas sem deixar de... A gente teve uma escolha, né? De e nós botamos no tatame, né? Ensinando as crianças. O nome dele, para ele tocar a equipe, justamente pelo jeito dele ser com as pessoas, o jeito que ele aprendeu a lidar com tudo isso. E ele tá saindo muito bem. Já tá... Graças ao jiu-jitsu, tá vendo? Desenvolvendo, além de campeão dentro do tatame, campeões que podem, né, com todo esse ensinamento, com certeza, serem excelentes líderes, excelentes empreendedores. E ele quer fazer isso. Ele quer tudo que ele aprendeu como aluno, como profissional, como atleta, e ele como presidente hoje, ele quer captar talentos, ele quer ver, ele visita a minha academia, ele vai em outros, ele vai vendo os talentos, ele está impressionado com a minha nova turma de criança, né? Então ele vem dar aula, vem de me liga, estou indo aí dar aula para as crianças, está bem legal, estamos no ritmo bom. Para finalizar, eu acho que assim, né, agora você já está num momento da sua carreira que é um faixa coral, já caminhando, né, para um nível, enfim, que
é uma história já muito longa, já conquistando tantas coisas, talvez não pessoalmente, mas que para você foram grandes conquistas, porque você deu a mão para tantos campeões, olhando para trás, um baita orgulho de entender que você cumpriu a sua missão e vem cumprindo, né, com excelência, né? E hoje, qual é o sonho do Del, assim, de entender que nesse momento da sua vida, onde você já olhando para trás, assim, o jiu-jitsu já te deu tanta coisa, você já ajudou tantas pessoas, hoje você entende, assim, que o que você olha pra frente, se pensasse assim, o que eu quero do Del daqui a 10 anos? Nossa. Eu ia falar assim, mas dificultei um pouquinho. Daqui a 10 anos, assim, aonde que você consegue olhar o Del, assim? Numa praia. Descansando, sem criança. Não, sem criança não. Cheio de criança. Eu quero ter uma... Eu quero aposentar... Não aposentar de dar aula, mas frear um pouco esse ritmo, né? Mas continuar dando aula, mas eu quero curtir muito mar. Eu adoro mar, eu adoro uma banha de mar. Olha, gente, quem quiser fazer jiu-jitsu, corre! Porque Del tá criando mar, então a gente tá entendendo que ele não vai ficar aqui. Não, mas eu me programei pra isso mesmo, assim, eu quero me doar até onde eu possa, porque eu tô com muita lesão. Eu tô muito machucado. Eu tô com muita lesão grave, tô com uma lesão no pescoço séria, que eu não consigo virar direito. Tô tratando licença com o Felipe ali, graças a Deus, um grande amigo meu. Eu tô com lesão no joelho, minha perna tá ficando muito arcada, então eu sinto muita dor no joelho. Eu tô com o ombro machucado, dedo machucado, então eu tô com muita lesão. Então agora eu tô com 56 anos, daqui a 10 anos eu vou estar com 66, como é que eu vou estar com essa lesão? Então eu quero continuar dando aula, que é a minha paixão, foi a bênção que Deus me deu, eu quero continuar podendo ajudar muitas crianças, muitas pessoas que amam jiu-jitsu como eu amo, mas o meu pensamento é frear um pouco, curtir muito o mar, acordar, abrir janela, ver água batendo, dar minha nadada e tal, mas continuar dando a minha aulinha até chegar o dia final. Eu tô ótima porque meus filhos já estão fazendo jiu-jitsu, então vamos pensar que daqui a 10 anos vamos botar que eles já estão bem encaminhados, né, caminhando já nessa graduação, para quando ele estiver abrindo a janelinha lá do mar, meus filhos já estarem já... Vamos lá, essa faixa preta 10 anos não vai dar, mas vai estar lá caminhando. Com certeza, 10 anos é muito tempo para pegar preto. Vai estar de preta já, se Deus Del, quiser. muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Eu acho que muito valioso para todas as pessoas que escutaram a gente, que são pais, que são pessoas que entendem o quanto a persistência, a perseverança pode levar uma pessoa onde ela quiser. Eu acho que todo mundo pode ser campeão da sua própria vida, do seu próprio destino, da sua jornada, e você é um grande exemplo disso. De novo, eu quero te agradecer muito. Eu acho que pelo que você faz pelas crianças, o quanto você se compromete, o quanto você é um professor que se compromete nessa disciplina, nesse entendimento de dar o seu melhor para cada criança que está ali. E tudo isso assim que a gente conversou não é uma coisa utópica ou que a gente só está falando, é exatamente, eu sou uma mãe de um atleta seu, então eu vejo tudo isso que você falou de maneira muito genuína. Então, eu acho que eu acabei dando muito mais exemplos de coisas que realmente eu vejo. Então, é o dia a dia mesmo de ver essa construção, essa liderança que você vai ensinando essas crianças ali dentro, essa disciplina. É isso de entender que o que tem limite é mérito, é entender que você não pode ir pra frente sozinho, que você tem que dar a mão ao outro e que você, um faixa coral, tá ali, que tem outro faixa preta que tá ali, que tá todo mundo se doando pelo crescimento da equipe. E isso é assim, uma criança que tá ali vivendo ali naquele ambiente, é certeza de que você tá formando pessoas melhores ali dentro. Então, assim, parabéns pelo professor que você é, pelo formador de pessoas que você tá ali fazendo isso, tantas pessoas que saíram melhores e que, às vezes, né, a gente acaba não voltando para dizer, sabe? Tipo, obrigado
por você ser quem eu sou, né? Então eu acho que eu tive esses professores quando eu tinha 5 anos, como você também teve, e eu sei que hoje a perseverança que eu tenho para fazer as minhas coisas darem certo é uma coisa super curiosa, assim, que quando eu pergunto ao meu time, nossa, o que vocês veem que eu sou realmente boa? Todos não vão dizer que é o meu talento, vão dizer que eu sou a pessoa que não vou desistir. Então, qualquer problema que eu tenha aqui dentro das minhas empresas, eu sou a pessoa que eu vou insistir até dar certo. E eu acho que é isso que o esporte ensina a gente, que a gente vai cair, que a gente não vai conseguir a primeira vez, mas se a gente treinar, se a gente conseguir, se a gente dedicar, a gente consegue, assim, fazer com que aquilo dê certo. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado. E muito obrigado mesmo pela oportunidade das crianças poderem conviver com você. Obrigado, eu que agradeço. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente vai deixar a rede social do Del aqui, sigam ele, porque o conteúdo dele é ótimo. Eu vi que tem aulas lá enfim, para todo mundo que faz já jiu-jitsu, que não tem o privilégio de ser aluno dele, ele ensina técnica lá, Del, no seu feed, tá gravando vídeo de algumas posições, de como fazer, então, ou seja, enfim, sigam ele, porque às vezes, assim, não tem nada a ver com jiu-jitsu, tem a ver com desenvolver pessoas melhores e desenvolver crianças melhores e ainda aprender jiu-jitsu, se encantar com tudo que o esporte pode proporcionar para cada um de nós. Ó, até o próximo episódio e eu tenho certeza que aí vocês tiraram boas lições desse papo aí, com esse privilégio de estar conversando com o Del aqui com a gente.